partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM, hoje é sábado, 12 de abril de 2014. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Guilherme Dias e no Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Na reportagem da semana, vamos falar sobre o futebol brasileiro nos tempos da ditadura militar. Neste mês, completa-se 50 anos do golpe militar, que abriu um período de exceção na democracia brasileira. Os anos de chumbo reprimiram opositores e interferiram em diversos setores importantes do Brasil. Você sabia que a seleção brasileira foi muito utilizada como propaganda política dos militares? Pois é. Para abordar o tema, conversamos com o historiador Gerson Fraga e com os jornalistas José Trajano e Leandro Stein. Hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo, Carlo Napolitano, Thiago Pavini e Heitor Facini. E vamos aos destaques de cada integrante. Começando com os comentários, as manchetes de Tuca Américo. Pois não, Tuca? Saudações, amigos da mesa, ouvintes. Vou falar um pouco hoje sobre a repercussão da entrevista do Paulo César Caju, afirmando que Pelé tem culpa por racismo no futebol. Você, Carlo Napolitano, qual a sua vaia, o seu aplauso de hoje? Um abraço. Olá, amigos da mesa, amigos ouvintes. Um aplauso para o Atlético de Madrid, em relação ao jogo contra o Barcelona no meio da semana. E também anunciar aqui o primeiro campeão no futebol deste ano, aqui no Brasil. Muita gente está se perguntando nesse momento qual o primeiro campeão. Daqui a pouquinho a gente... Surpresa, suspense. Pois é. Thiago Pavini, o que você preparou pra gente? Um abraço. Saudações 15 anos aqui aos amigos da mesa e aos amigos ouvintes. Eu preparei um pouco sobre o mercado brasileiro e a quantidade de estrangeiros que vem atuar no Brasil recentemente. E agora eu passo a bola direto pro Heitor Facini. Pois não, Heitor? Saudações, ouvintes e amigos da mesa. Eu vou falar um pouco sobre a mudança na gestão da diretoria do Grêmio. Tá certo. Bom, dentro dessa edição do Observatório do Esporte, como meus destaques, vamos aprofundar também o surpreendente Ituano, né? Vamos falar um pouquinho desse time de Itu. E também o álbum oficial da Copa do Mundo, hein? Que decepção, pelo menos pra mim. Daqui a pouco a gente põe na roda aí para saber a opinião da galera também. Muito bem, vamos começar a aprofundar os nossos temas da edição de hoje do Observatório. Começando com o Tuca, que vai falar a respeito do Pelé, mais uma declaração polêmica do rei do futebol. Pois não, Tuca? Na verdade, Pelé perdeu a chance mais uma vez de ficar calado. Incrível, o Pelé tem uma força enorme, midiática, mas não consegue catalisar isso em favor de algumas ideias mais interessantes. Consegue traduzir para coisa boa, né? Então... Mas qual delas, Tuca? Porque ele deu outra, Foram né? tantas, né? O Romário que fala, né? Que ele calado é um poeta, né? Mas ele deu uma declaração em relação a um acidente no Itaquerão. Não sei se ele vocês falou viram. Que esse tipo de acidente é normal, né? Poxa vida, Você poderia dizer que isso ocorre com uma certa frequência, mas que é normal, não é. Ou não deveria ser. Né? Mas tudo bem. Mas na verdade é o seguinte, o ex-jogador, o Paulo César Caju, que foi ex-jogador com passagens pelo Botafogo, Fluminense, Flamengo, Grêmio e Olympique de Marselha, deu uma entrevista para o UOL, portal UOL, a semana, né? E a manchete é o seguinte: Paulo César Caju diz que Pelé também tem culpa por racismo no futebol. E ele cobra de algumas pessoas influentes no país. A gente discutiu isso muito no tema da semana passada, na reportagem especial. E uma das conclusões que a gente chegou é que as pessoas que realmente deveriam se posicionar, ou a própria mídia que deveria ter um posicionamento forte sobre isso, simplesmente fica num discurso que isso é muito feio, isso não deveria acontecer, mas não tem nada de propositivo. Alguns se calam. Né? E o caso aqui do nosso amigo Pelé é justamente essa situação. Paulo César fala que as grandes entidades precisam se posicionar e não fazem. E o que dizer do maior jogador do mundo?
É lamentável esse caso, ele não se posiciona, absurdo, essas falas do próprio Caju. Mas um pouco mais além na entrevista, ele faz uma declaração que eu acho que é muito importante e que é emblemática. Então vou aqui textualmente ler o depoimento do Paulo César Caju. Se o Pelé tivesse um pouco de noção ou sensibilidade, faria uma revolução nesse caso, ou seja, o racismo. Ele tem mais repercussão que líderes políticos e religiosos, mas não, prefere ficar falando besteira. E na boa, segundo palavras do próprio Caju. Nem quero mais falar dele, não vale. Temos que falar em Muhammad Ali, Martin Luther King, Nelson Mandela. Estes sim foram grandes líderes que aproveitaram o espaço que tinham para brigar pelos negros. Abdicaram de suas vidas e compraram brigas sérias, coisa que o Pelé deveria fazer e nunca fez. É brincadeira. Então, acho que, na verdade, a gente havia comentado isso. Eu simplesmente retomei por uma simples coincidência a gente ter falado isso semana passada no programa. E essa semana aparece essa entrevista do Caju. Acabando repercutindo um pouco. Será que nós estamos pautando a mídia nacional? Mas tem que considerar também, né, Tuca, que o Caju é um ex-jogador, um jogador com uma inteligência acima da média dos futeboleiros e dos bolistas. Então, ele sempre fez colocações pontuais, críticas. Ele foi um grande bom vivant, não é? Então Tanto que ele deu essa entrevista numa praia no Neblon. Sim, ele fala com propriedade, não é? E acho que quem deveria ficar calado muitas vezes é o Edson, né? O Edson poderia muitas vezes ficar quieto. E deixar Edson... E na verdade o problema é que os dois se calam, tanto o Edson quanto o Pelé. Os dois falam, né? o Edson, né, é criticado historicamente quando ele fala, quando ele quer se colocar a respeito de algum tema, já há muito tempo, né? O Pelé acaba desagradando todas as partes, né? E no mínimo uma grande campanha da FIFA que seja, ou em nível mundial, usando a figura do Pelé, realmente teria uma grande repercussão. Isso eu não me lembro de ter sido feito. Alguém lembra alguma atitude, alguma ação nesse sentido? Então realmente eu acho que é um absurdo. Alguém da mesa quer complementar, fazer um comentário? Thiago? Dizem que o Pelé dentro das 4 linhas era o rei do futebol e fora dela é o rei da ignorância, né? Então tem umas considerações dele aí que a gente tem que se pensar. Mas eu acho que é importante falar também nesse tema do racismo, que na noite de quinta-feira saiu a punição para o Esportivo, lá no Campeonato Gaúcho, foi punido com 9 pontos e acabou sendo rebaixado no Campeonato Gaúcho, né? O time que foi punido após o árbitro Márcio Chagas da Silva sofrer acusações racistas, né? Xingamentos, depois o carro dele estava repleto de bananas também que os torcedores colocaram, então saiu aí a punição. O Esportivo ele foi punido com a perda de 9 pontos, R$30 mil e perda de 6 mandos de jogos. Então aí saiu finalmente uma punição severa para um caso de racismo, coisa que a gente não viu em nenhum caso sul-americano, nem mesmo europeu, né? Pro Esportivo, acabou sendo rebaixado, né? Acabou ficando pesado, mas é justo mesmo aí, que se rebaixe. Eu levanto uma questão polêmica também. Quem é o Esportivo no cenário do futebol brasileiro? Não desmerecendo a equipe, logicamente. É mais fácil punir o Esportivo? É mais fácil punir o Esportivo do que punir um time grande, um Inter, um Palmeiras, um São Paulo, né? E notadamente também eu tenho a impressão que esses casos acontecem com maior frequência na região sul do Brasil. Né? Então acho que é uma coisa que tem que ser mapeada também. Punir um time pequeno é fácil. E o que tem que correr atrás também é não só punir o clube, mas correr atrás dos torcedores que fizeram... Porque lei existe. Exatamente. Os ignorantes, né, que fizeram tudo isso, né? E pro Mojimirim ficou barato, né? Se a gente for parar para pensar, porque teve esse episódio, foi mais ou menos na mesma época com o Arouca no jogo do Santos. Pro Mogi ficou barato, agora pro Esportivo acabou sendo rebaixado. Tomara que sirva de exemplo aí, né? Para quem pensa que não dá nada, dá para continuar fazendo, que esses ignorantes pensem 2 vezes, porque só vão começar a ter o respeito pelo próximo, né? Quando começar a sentir as consequências dos atos. Então, é claro que é pouca coisa ainda o que está sendo feito, mas é um começo, o rebaixamento do Esportivo. Por isso que a punição deveria ser pessoal e não para o clube. Né? Talvez punir o agressor. O agressor, em última instância, talvez se é uma organizada torcida, que pode ser responsável pelos atos de seus torcedores. Né? Porque eu acho que punir o clube, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Né? Punir o clube não é questão do clube, não foi o clube que incentivou, em certa medida. Pode até haver uma situação extrema em que isso aconteça, mas eu acho que tem que buscar a pessoa que promoveu isso. É que no caso acabou tirando aí os 9 pontos e como o Esportivo não fez lá grande coisa no Campeonato Gaúcho, culminou que o time foi rebaixado, mas eu concordo com esse ponto.
Só que o que acontece é o seguinte, né? Tem que começar a punir de alguma forma. Esse pessoal é difícil de identificar, né? Principalmente nas cidades do interior. Fica complicado, muitos estádios não tem nem o sistema de segurança para filmar, para identificar esse pessoal todo. Então é um assunto realmente, a gente falou semana passada, voltamos a esse tema hoje, e cabe essa discussão quase todo dia. Porque, lamentável. A gente só tem que lamentar realmente. Só para fazer um complemento, eu acho que mesmo como o Tuca falou, que o esportivo é um clube pequeno é fácil de punir, mas esses casos vêm sendo recorrentes há muito tempo, e nunca tinha visto havido uma punição como essa. Eu acho que mesmo o esportivo sendo um clube pequeno, um clube fácil de ser punido, fazer esse fácil já é louvável no cenário que a gente eu acho que é mais uma forma de... a ideia da punição exemplar. Sim. Né? Mas vamos ver. O dia que isso chegar a um clube grande, aí eu vou aplaudir. Vamos aguardar, né? Só mais um pequeno comentário, Guilherme. É o seguinte, o professor da USP, José Miguel Wisnik, né, que é autor do ensaio Veneno, Remédio, Futebol Brasil 2008, ele foi sabatinado pela Folha. A Folha tem esse evento, né, são as sabatinas com várias personalidades do país, e ele deixou lá uma opinião interessante, né, 2 opiniões que eu queria destacar para a gente só fazer um comentário rápido, né. Uma mais genérica, mas que eu acho que é importante, que ele fala assim que em relação à seleção brasileira, a seleção é algo que pertence à cultura do povo, né, uma criação coletiva da população brasileira, da nossa cultura, e que ninguém pode tomá-la para si, nem mesmo a CBF. E ele acha que a Copa do Mundo é um momento que talvez um grupo maior da população brasileira tome consciência disso, que a seleção é um patrimônio simbólico brasileiro e não um negócio privado da CBF. Então acho que isso é um ponto importante para a gente discutir, né? E que também que a Copa é a chance, né, que o Brasil vai ter de enfrentar, como ele diz aqui nas próprias palavras, né, dele, enfrentar sua incapacidade de agir sobre si mesmo, de gerir recursos e de administrar, que isso é uma coisa que está ficando patente em relação ao Brasil, né? Uma grande economia conseguiu sobreviver a uma crise mundial, mas que apesar de tudo isso ainda não é capaz de gerenciar o seu próprio destino. Essa história de reconhecimento aí de seleção, eu não sei com vocês, com os demais integrantes da mesa, a todo instante quando a gente fala de Copa do Mundo, muita gente que eu conheço fala assim, o Brasil, tomara que o Brasil caia na primeira fase, eu não vou torcer para o Brasil esse ano, não queria a Copa aqui no Brasil, mas de repente chega a Copa do Mundo, o Brasil vence na estreia, o pessoal já fica em paz de novo com a seleção brasileira, todo mundo começa a abraçar esse o time. Wisnik, ele fala isso, que ele dá como exemplo a situação, essa mesma situação, mas ele dá um exemplo muito próximo. Ele fala justamente isso que o Guilherme falou em relação à Copa das Confederações. O Brasil ganhando a Copa das Confederações, tudo ficou lindo, tudo ficou maravilhoso, a seleção se aproximou de novo da torcida, até as manifestações que estavam ocorrendo foram diminuindo de forma mais tranquila, tal. E eu acho que é isso também, né? Se o Brasil ganha essa Copa, no dia seguinte está tudo curado. Outra coisa, né? Não sei se vocês compartilham desse pensamento, mas outra coisa que eu ouço bastante por aí. Quando o Brasil ganha uma Copa do Mundo, essa Copa foi comprada. E quando perde, o Brasil vendeu. E tem sempre disso também, né? Independentemente do resultado, ou o Brasil comprou a Copa, ou o Brasil vendeu a Copa para alguém. Eu acho que é uma síndrome de o Brasil se achar sempre maior que as outras seleções. É que nem você pegar os donos da bola, né? Pegar um exemplo do jogo do Ituano e do Santos, que teve uma declaração do David Braz, falando que a vitória do Ituano não foi mérito do Ituano, foi mais demérito do Santos. É um grande exemplo, pegando como quesito de clubes. E muita gente pensa que o Brasil é e sempre será aí o país do futebol, é um dos países realmente, mas tem que parar também com esse tipo de discurso. Pois não, Carlão? Não, o Tuca mencionou aí que o Brasil, está ficando evidente que o Brasil não consegue gerenciar os seus custos, né? Eu traria aqui para a conversa hoje uma conversa sobre a questão da organização das Olimpíadas, né? Que o Comitê Olímpico Internacional já está fazendo intervenções pontuais na organização das Olimpíadas de 2016. Parque Olímpico parado, hein? Exatamente. Então eu ia trazer, não vou falar não, que isso aí é muito comum, né? Mas como o Tuca mencionou, essa semana aconteceu essa notícia aí, foi noticiado que o COI vai intervir pontualmente nas obras. E eu não lembro que jogos anteriores, mas houve jogos já em que determinadas modalidades, por exemplo, se uma certa cidade que está sediando os jogos não tem a área
para os esportes aquáticos, para desenvolver a vela e não sei o quê, isso já foi deslocado para outra sede, né? E já se pensou, já se ventilou a ideia de que algumas modalidades poderiam ser disputadas fora da cidade de São Paulo. Fora do Rio, desculpa. Aí aparece o prefeito da cidade dizendo que não, todas as atividades serão desenvolvidas dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então vamos esperar aí para ver. Agora que precisa parar com essa história que a gente sabia desde o começo, né, de termos aditivos, superfaturamento, e lógico que todo orçamento que é apresentado no Brasil nunca se cumpre. Isso já estamos acostumados com isso. Então isso é uma coisa que precisa mudar. E quando você tem esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, tanto das empresas quanto do governo, a gente sabe que, na verdade, não se pode planejar nada dessa forma. Você está ouvindo o Observatório do Esporte. Carlão Napolitano, então já temos um campeão brasileiro nesse ano? Temos, só que antes disso eu vou mandar uns abraços, né? Voltar aqui a sessão abraços do Carlo, né? 3 amigos que são assíduos ouvintes do programa, o corintiano Roque, o palmeirense o Nilcinho, e o Eli, que é colega nosso lá no departamento, que também começou a ouvir o programa e falou que vai sempre repetir. Né, e a torcedor, Eli? Então, o Eli eu não perguntei, porque ele falou, olha, eu gosto muito de assistir, de escutar sobre o esporte, mas eu não entendo muito. Então eu fiquei com receio de falar que ele era palmeirense. Então eu nem perguntei para que ele torcia. Mas a semana que vem a gente pode trazer aqui. Mas então vai o abraço pro Roque, pro Nilson e pro Eli, que são assíduos ouvintes do programa, assistiram da semana passada, elogiaram. Ou torce pro Noroeste ali, né? Talvez não é daqui, ele é de Campinas, então ele deve torcer para algum outro time lá de Campinas. Pro Red Bull. Pode ser. Deus me livre. Mas eles elogiaram muito o programa, gostaram da semana passada e são ouvintes assim. Um abraço especial pro trio. Um abraço pro trio. Mas o primeiro campeão, Guilherme, não sei se você ficou sabendo, é o Sport do Recife. Grande Sport, é o primeiro campeão Leão do da ano. Ilha. O Leão da Ilha, só que referente ao título do Campeonato Brasileiro de 1987. Um pouquinho atrasado, né? Um pouco atrasado. A Justiça Brasileira demorou aí 3 décadas para reconhecer o Sport como legítimo campeão. Né? Se o pessoal deixou a festa preparada, então... o chopp já azedou. Muita gente já morreu. Já azedou. Não sei se vocês se recordam, mas aí é aquele imbróglio da Copa União, que havia duas chaves, 2 grupos, né, 2 campeonatos paralelos. Um campeonato que era o denominado módulo verde e o outro que era o módulo amarelo. E no módulo verde, os 2 times que foram para as finais desse módulo foram o Flamengo Internacional, e no módulo amarelo, o Sport do Recife e o Guarani. Daí a CBF exigiu que esses times fizessem um quadrangular final, uma semifinal, e os times do módulo amarelo, do módulo verde, melhor dizendo, que eram os principais times, no caso o Flamengo e o Inter, se recusaram a disputar esses jogos. Então, ocorreram 2 jogos de WO, né, de não comparecimento, e depois as finais entre Sport e Guarani, o Sport sagrando campeão. Então aí, depois de 3 décadas, a Justiça Brasileira, através do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que o legítimo campeão de 1987 é o Sport do Recife, não o Flamengo, como a CBF gostaria que fosse. E a Justiça Brasileira vai correr na Ferrari do ano que vem pela sua velocidade? Sim, com certeza, junto e vai contratar o Rubinho. Então dá pra gente afirmar que o Sport, numa mesma semana, conseguiu 2 títulos. Ele foi campeão da Copa do Nordeste, empatando com o Ceará, né? 1-1 na partida de volta, tinha ganho o primeiro jogo, e comemora o Campeonato Brasileiro de 1986, pouquinho de atraso só. E quem sai ganhando essa história é o São Paulo, né? Porque tinha a história que a Taça das Bolinhas, o time que ganha 5 vezes o campeonato, ou 3 consecutivos, né, ficaria com a taça. E quem de fato ganhou... o Flamengo foi a oportunidade. O Flamengo ganhou, mas não levou. Né? E o São Paulo ganhou ganhando mesmo, né? Que tem os campeonatos de forma legítima. Mas também cabe recurso aqui, isso aqui não é uma decisão definitiva, talvez o Supremo Tribunal Federal vá resolver. O Sport está campeão brasileiro. Está campeão brasileiro. Não é ainda de fato, por enquanto mas não é. O único recurso cabível é o Supremo Tribunal Federal e talvez seja um absurdo levar essa questão mas o Flamengo vai pro Supremo Tribunal Federal daqui, talvez em 2044, né, tenha essa decisão lá no Supremo. Que coisa. Pois não, Thiago. Você citou a Copa do Nordeste só para chamar a atenção que na quarta-feira foi o maior público do Brasil, né? O maior público do ano em um jogo aqui no Brasil foram 61.420 pessoas para assistir a final Sport e Ceará.
Então aí é legal a Copa do Nordeste, a gente que tinha discutido bastante no programa passado sobre uma possível volta do Rio-São Paulo, mostrando que sim, a Copa do Nordeste tá com muita força. E a Copa Verde também, né? A final é entre Paysandu e Brasília. O primeiro jogo aconteceu no meio dessa semana. O Paysandu venceu por 2-1. Teve até gol do Everton, que tinha se aposentado, voltou a jogar, marcou gol na final. E também um grande público na Copa Verde. E o que eu acho triste, desculpa a só interromper, que eu acho triste é a gente considerar esse público de mais de 60 mil pessoas uma exceção. Sendo que o Brasil, considerado o país do futebol, devia ser uma regra, os estádios lotados, né? Então Sim. É triste a gente ver a situação de quando tem um público muito grande, a gente tem que chamar atenção, porque isso não acontece sempre, né? Ninguém vai dar um aplauso aí, aplaudir o Adriano Imperador pelo gol? O Adriano tá numa fase tão terrível que mesmo quando ele marca, faz a festa, e enfim, foi pro vestiário. Tá tudo certo pra ele e tudo errado pro time, Tudo né? certo, mas aí o Atlético Paranaense acabou perdendo o jogo pro The Strongest, pelo placar de 2-1. Já chegaram a fazer os cálculos sobre quanto custou esse gol? Porque essa semana foi de São Paulo, fez um cálculo de quanto custou cada gol do Damião, né, no Santos. Sim. E cada gol gira em torno de R$800 mil. Né? E cada gol do Adriano pelo Corinthians, então, porque... 1,5 milhão, mais ou menos. 2 gols ele fez, um contra o Atlético Mineiro e, se não me falha a memória, um contra o Botafogo. Foi um gol importantíssimo que o Corinthians foi campeão. O Corinthians venceu aquele jogo contra o Atlético de virada por 2-1 e ele marcou o gol da vitória na oportunidade. Já que falamos em Libertadores, rapidinho, até antes do destaque do Heitor e do Thiago, 6 brasileiros na Libertadores, 3 ficaram pelo caminho e 3 avançam, né? A Argentina conseguiu classificar 4 dos seus times. Não sei, eu tô sentindo o futebol brasileiro frágil. Eu acho que o melhor time hoje para disputar, o melhor time brasileiro para disputar a Copa Libertadores hoje seria o Ituano. Será? Ituano? Eu acho que um dos motivos do fracasso dos times brasileiros na Libertadores é a falta de um paulista disputando a Libertadores, né? Coincidentemente, não foi um paulista esse ano participar da competição e metade dos times brasileiros caiu na primeira fase. Agora, me irrita profundamente como o brasileiro não aprendeu ainda a jogar com a catimba latino-americana, né? Todo ano parece que é a mesma coisa e os nossos jogadores ainda conseguem perder a cabeça, ainda caem no jogo do empurra-empurra, da cera. Um desmonte, né? Quer dizer, o Flamengo foi... Sim, não temos nenhum grande time também. Classificou para Libertadores, que ele foi campeão da Copa do Brasil. Né? O grande jogador era o Elias, que agora foi pro Corinthians. Né? Foi comentado isso a semana passada. Quem classificou o Botafogo foi o Oswaldo de Oliveira, daí foi mandado embora. O Sidorf também. Né? O Sidorf tudo bem, se aposentou, tal, mas o técnico estava lá, era o grande líder do time. O time não é lá essas coisas, mas o cara é mandado embora e contrata um para reduzir custo. Então, né? Talvez a grande preocupação tenha sido o Cruzeiro, que correu risco, né? Classificou na última rodada. Então vamos fazer o jogo Tem ainda o Atlético Paranaense, né? Que fez uma campanha exemplar com o Wagner Mancini. Vice-campeão. E não, sem sentido nenhum, demitir o Wagner Mancini. Perde o Paulo Baier ainda. Proponho aqui rapidamente uma enquete. Quem vai mais longe na Libertadores, Carlão? Grêmio? Minha opinião é Grêmio. Já dou aqui. Grêmio. Eu aposto em Grêmio também. Eu aposto no Cruzeiro. Cruzeiro? Então você é minoria, meu amigo Guilherme. Pois é. O time do Grêmio, não querendo desmerecer, acho o Grêmio realmente um time muito equilibrado. O Atlético Mineiro, para mim, posso até queimar a língua, mas não vai chegar muito adiante, muito além do que fez. E para mim vai ficar entre Cruzeiro e entre Grêmio. Você acredita que o Grêmio domina mais essa sintaxe de jogo da Libertadores? Até o Grêmio, você falou há pouco da catimba, né? O Grêmio talvez nesse sentido leve até uma vantagem em relação ao Cruzeiro. Agora, a pergunta é qual vai chegar mais adiante no torneio. Eu não acredito no título do Brasil esse ano na Libertadores. Posso até ficar surpreso aí, uma decisão com uma presença de um clube brasileiro, mas acho que não está com essa bola toda o futebol brasileiro nesse ano. Vamos torcer para que chegue, né, pelo menos com um representante a decisão, independentemente de ser Grêmio, Cruzeiro. Mas para mim os 4 melhores times do Brasil hoje, Grêmio, Internacional, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Não acho que está aqui entre Rio e São Paulo. Depois de tantos anos, o eixo Rio-São Paulo já não concentra aí, pelo menos hoje, os melhores elencos do futebol brasileiro. Na opinião de vocês, existiria algum time latino-americano com potencial para um título mundial? Tá difícil, né? Título mundial é difícil a gente observar agora, né? Mas campeão mundial será o Atlético de Madrid, que é o meu aplauso ainda.
título mundial também não dá pra prever muito, porque... É um jogo. Na verdade, são 2, né? Porque o Atlético Mineiro caiu antes de chegar na final. É verdade. E ninguém imagina que um Atlético Mineiro ia cair pra numa semifinal de mundial, que agora que eu não me lembro o time. O Raja Casablanca. O Raja Casablanca. Ninguém imaginava isso. Pode muito bem acontecer de algum clube sul-americano ou até mexicano passar e chegar à final e ganhar. Ganhar como já aconteceu com São Paulo e com o Corinthians. Muita gente tem aquilo na cabeça ainda, né? Quando o time ganha a Libertadores e de repente o Real Madrid é campeão da UEFA Champions League. E já colocam aquilo como verdade absoluta. No final do ano vai ter confronto de brasileiro contra o Real Madrid. Só que eles esquecem que agora mudou. Não é mais o torneio intercontinental, que é o campeão da Europa contra o campeão da América. Sim. E acabou. Não, agora tem representante da África, da Oceania, do país sede, da Ásia, do México, que é da CONCACAF. Então, a gente tem que respeitar sempre. Já aconteceu com o Internacional, na oportunidade de Mazembe, acabou tirando. Aconteceu ano passado com o Atlético Mineiro. Então, acho que sirva de exemplo, né? A gente está muito mal acostumado de falar, vai ser Atlético Mineiro e Bayern na final. Cadê o Atlético? A invasão brasileira. E ainda vai chegar um dia que um europeu vai cair antes de chegar na final. Também, Sim. Por enquanto ainda não chegou a hora, mas quem sabe nessa temporada. E o Atlético de Madrid, Carlão? Não, é só um aplauso pelo jogo. Eu assisti o segundo tempo, achei que o time jogou muito bem, né? Foi um baita de um jogo de bola, né? Uma baita de uma partida de futebol, e a forma como o Atlético de Madrid anulou o time do Barcelona foi... Tô pensando em trocar meu aplauso então pro Leão. Não por ser vascaíno, mas porque o Leão jogou uma bola redondinha contra o Flamengo. Hein? Colocou a bola no chão. Tem aquele Bocelli, aquele atacante. Muita gente procurando atacante aí no mercado brasileiro. Esse cara joga uma bola redondinha também, né? E o que chamou a atenção, a gente estava conversando aqui antes da gravação do programa com o Heitor, é que o time do Atlético tem um monte de brasileiros, né? Tem um monte de brasileiros. Tem o Miranda, o Diego Felipe Luiz, o Diego Ex Santos. Talvez o Barcelona tenha se arrependido de contratar o Santista, né? Devia ter contratado o número 10 e não esse aí que está jogando agora com a camisa número 11 do Barcelona, o Neymar. E também o Diego Costa, que é o centroavante, que infelizmente aí se naturalizou espanhol. A questão que muito repercutida na mídia, né, do posicionamento do Neymar, houve uma estatística veiculada também, se eu não me engano, pelo UOL, fazendo comparação do primeiro ano de Barcelona entre o Neymar e o Messi, e pelo desempenho o Neymar foi extremamente superior ao Messi, e dizendo também que da virtude em jogar para a equipe. O Neymar ainda joga para a equipe e o Messi sempre esperou que a equipe jogasse para ele, né? O que vocês acham disso? Mas se você pensar também nisso, o Messi estreou no Barcelona com uma idade muito inferior à do Neymar. E aquele time do Barcelona, o Messi era um jovem que era colocado aos poucos no Barcelona para ir ganhando ritmo. O Neymar chegou para ser um titular daquele time, no máximo um primeiro reserva. E num posicionamento que não é o que ele está acostumado a jogar. O Messi, quando foi colocado, ele foi colocado no time para somar na época. O Neymar já foi colocado para brilhar, até pelo investimento, né? Então se esperava que o Messi era para ser lapidado. O Neymar, pelo menos, acredita que se chegou como um jogador muito mais formado do que o Messi era. Eu acho que não se questiona aqui no momento o talento do Neymar, né? Eu acho que a questão é se acertar no time, né? Então vamos esperar um pouco mais aí, dar um tempo, moleque, ele só tem 21 anos. Tá certo. Você está ouvindo o Observatório do Esporte. Vamos aos destaques do Thiago. Vai falar a respeito do limite de atletas estrangeiros, Thiago? Falar um pouco sobre os estrangeiros aqui no Brasil. Saiu uma matéria na revista Placar falando que o Brasil é a Europa das Américas. Sim. Que muitos jogadores aqui do continente sul-americano vêm vindo para o Brasil em busca de melhores condições financeiras, em busca até do Brasil ser um trampolim para chegar na Europa. E tendo isso em vista, o Campeonato Brasileiro desse ano vai começar com 47 estrangeiros até o momento, ou seja, mais de 2 jogadores na média por time. Apenas o Chapecoense, o Goiás e o Figueirense são 100% nacionais. E tendo isso em vista, a CBF no final do ano passado, ela aumentou o limite de estrangeiros de 3 jogadores para 5. Foi um pedido encabeçado pelo Grêmio. O Grêmio que ano passado ele sofreu com excesso de estrangeiros no time. Tinha o Barcos, o Vargas, o Maxi Rodrigues e o Riveiros.
Então a CBF aumentou esse número de estrangeiros que podem atuar pelo clube. O próprio Inter também sofreu bastante nos últimos anos. Exatamente. E esses times por questão geográfica, lógico, né? Estão ali no limite, muitos jogadores argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos. Então existe uma certa preferência por facilidade de deslocamento. Às vezes a família até por uma questão cultural, né? De proximidade cultural, inclusive. Exatamente. E eu queria chamar também a atenção para a disparidade econômica entre os times brasileiros e os outros times sul-americanos. Por exemplo, aqui está falando fosso continental. O teto salarial dos times brasileiros gira em torno de R$700 mil. Na Argentina, gira em torno de R$60 mil. Já no Uruguai, de R$35 mil. E outra grande diferença é no que se refere aos direitos de transmissão. Por exemplo, o Corinthians ele ganha 153 milhões, quase 154 milhões da Globo, né? Enquanto isso, os que mais ganham com direitos de transmissão na Argentina, eu acho que o Tuca sabe falar até mais do que eu, é o Futebol para Todos, né? Futebol para Todos. Eles ganham cerca de 12 milhões, o Boca e o River Plate. Então, uma disparidade muito grande entre os clubes brasileiros e os clubes sul-americanos. E o que a gente viu aqui relacionando também com a Libertadores da América, mesmo tendo essa disparidade econômica, metade dos times brasileiros caíram fora, né? Então, sim, o que dá pra gente analisar vendo isso, né? Porque, não sei se eu posso tá exagerando, mas seria mais ou menos como um campeonato estadual. Tem os times que têm uma folha salarial, tem dinheiro muito grande, tem muito dinheiro, e os times pequenos que correm por fora. Está se tornando isso a Libertadores também, o continente sul-americano está se tornando isso, os times brasileiros vão se tornar os detentores dos títulos continentais, porque, por exemplo, as últimas 9 decisões Libertadores tiveram a presença de brasileiros. Os últimos 4 títulos foram de times brasileiros. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês acham. Pelo investimento, né, Thiago, a participação dos brasileiros... Se bem que o regulamento do campeonato não ajuda também, né? Não se pode mais ter uma final com duas equipes do mesmo país. Até pode, mas aí muito difícil, muito complicado, porque muita gente tem que chegar na fase semifinal, né? Teria três pelo menos. Esse ano, por exemplo, já não pode acontecer mais. Mas se levasse em conta os investimentos, seria comum se esperar 4 semifinalistas brasileiros, se levar em conta só o dinheiro investido. Então acho que você tem um paradoxo aí também. Em relação ao que você comentou, que o Brasil está virando uma referência para jogadores latino-americanos ou estrangeiros, principalmente, mas eu acho que tem que lembrar também que o Brasil está virando também um cemitério de elefante, né? Ou seja, jogadores que estão em fim de carreira passam por aqui para ganhar uma grana a mais, como muitos brasileiros vão jogar na Liga Americana, por exemplo. Do Anelka. Do Anelka, justamente. Ia chegar no exemplo do Anelka. O Seedorf, eu acho que não, porque ele tinha um projeto, era diferente. Ele queria ter a experiência de jogar no Brasil, até que daqui saiu para virar treinador. A esposa dele também é brasileira. Também é brasileira, tem outro tipo de relação. Mas a gente nota, por exemplo, que vários jogadores estão em fim de carreira, latino-americanos estão em fim de carreira na Europa, eles passam no Brasil... vamos ficar no Brasil mais 2 anos, né? Fazer uma poupança e tô perto de casa. Pega um avião, 2, 3 horas, visito minha família, né? Então acho que cria essa situação também que tem que ser levada em consideração. E esse limite aí de 5 estrangeiros, com certeza, acabando a Taça Libertadores, vai virar um grande balcão de negócios, né? As principais revelações aí, ou jogadores que tenham dado conta do recado, quem não conseguir contrato com o time europeu, com certeza vai parar aqui no futebol brasileiro. Não volta para casa. Só não sei se o 15 de Jaú vai ter bala para contratar algum estrangeiro, né? Eu acho que vai ter muito estrangeiro querendo vir pro 15 de Jaú, só que tem que selecionar muito bem quem joga no 15 de Jaú, né? Vamos aguardar, então. Mas só para finalizar, também tem uma declaração do Muricy Ramalho, fechando o assunto, que ele é pessimista. Ele fala que o Brasil só está buscando os estrangeiros porque há uma crise nas categorias de base aqui do Brasil, né? Queria que vocês também falassem um pouquinho sobre isso. Você vê que são poucos times que formam mesmo, né? A gente acho que discutiu aqui semana passada, não me lembro muito bem. O Santos. O Santos é um celeiro, é incrível a capacidade que o Santos tem de formação de atletas. Mas isso não é o acaso. O time se prepara para isso, né? Então acho que se tiver um investimento na base, você tem um retorno financeiro que inclusive é muito grande, né? Tá certo. Dando sequência ao Observatório do Esporte, aqui pela Unesp FM, chegou a vez do destaque do Heitor, que é a respeito do Grêmio, favorito dele pro título da Libertadores, né, Heitor? Então, para falar sobre o Grêmio, é que no Grêmio, você pega o ano passado do Grêmio, o tanto de investimento
burro que o Grêmio fazia, contratava só medalhão, pagando salários altíssimos, medalhão inclusive para treinador. Você tinha um Elano, você tinha um Zé Roberto, você tinha um Kleber, você tinha o Barcos depois. Vanderlei Luxemburgo e ainda depois o Renato Cris, Gaúcho. Que eles mandaram pro Vasco, zagueiro. Pagando valores altíssimos para eles e não trazia resultado nenhum. E saiu uma notícia há um tempo atrás, que era mais ou menos no final de fevereiro, que nesse ano, com uma venda de 50% de 2 jogadores e de outro jogador do Grêmio, o Grêmio já tinha lucrado 20 milhões de reais nesses 2 meses, com venda de jogadores. Isso sem contar a venda do Leandro e do Alex Telles. E você não imaginava o Grêmio dessa forma no ano passado. Você tinha uns jogadores envelhecidos, jogadores na parte já final da carreira deles, que pensava que com o nome ia conseguir jogar. Hoje você pega o time do Grêmio, que ontem se classificou para... ontem foi o último jogo dele na fase de grupos da Libertadores. Dentre os brasileiros foi o que, na minha opinião, teve a melhor campanha, o melhor jogo. Você pega o meio campo do Grêmio, você tem um Jean Derrete, que ninguém conhecia ele, tinha um Maxi Rodrigues, que ninguém conhece ele também, um Riveiros, e por aí vai. Ramires. Ramiro. Ramires Você pega a zaga, tem um Bressan, e são todos jogadores contratados a baixíssimo custo, que são vendidos com um lucro excepcional. Vários deles, inclusive, saindo do Juventude, né? Juventude. Tem abastecido o Grêmio nos últimos anos. Existe algum convênio? Como o Juventude caiu muito, né, no cenário nacional nos últimos anos, o Grêmio tem observado esses times, principalmente o do Juventude, né, suas principais revelações no Campeonato Gaúcho. Não sei se tem alguma parceria entre eles, mas o Grêmio no ano passado contratou 4 atletas do Juventude e esse ano está negociando com mais 2. Um exemplo claro disso foi o Wendel, lateral esquerdo, que substituiu o Alex Telles, que já foi vendido a um preço bem elevado, 8 milhões de euros para o Galatasaray. Contratou o Wendel, pagou 300 mil reais e vendeu por 5 milhões de euros para o Bayer Leverkusen. Ele está jogando só até o final reabrir a janela de transferência. Resumo da ópera, do investimento. né? Existe algum outro investimento com tanta rentabilidade? Não, que eu E ainda, Talvez só o mercado imobiliário de Bauru. E ainda falando na comissão técnica, saiu esses técnicos medalhões. Não tem mais um Renato Gaúcho, não tem mais um Vanderlei Luxemburgo. Você tem um Anderson Moreira, que fez uma campanha excepcional no ano passado do Goiás, chegou a baixo custo, com um salário muito menor do que esses outros 2, e tá dando resultado, tanto que o Grêmio tá fazendo uma campanha exemplar na Libertadores. Você sabe que o Heitor tá quase me convencendo a mudar o voto de Cruzeiro para Grêmio como favorito da Libertadores? Mas realmente... Ele está me convencendo a comprar ações do Grêmio. Mas realmente jogadores emprestar pro Grêmio. O Grêmio de um ano para cá mudou a mentalidade. Isso que o Heitor está falando é bastante importante, porque essa mudança de comportamento mandou o Cris pro Vasco, mandou o Dida pro Internacional, foi se livrando de alguns atletas e renovando, né, colocando garotos que estão, até esse momento pelo menos, dando conta do recado. O Grêmio vai ser campeão gaúcho? A gente não sabe. Perdeu o primeiro jogo para o Internacional. Vai dar certo na Libertadores? A gente também não sabe, mas o trabalho está sendo bem feito até aqui. Guilherme, o Juninho estava no Bem Amigos, no Sport TV, na última segunda-feira. O Juninho, quem que estava? Alguém lembra? Não lembro, mas é o Juninho. Mas, se eu não me engano, foi o Juninho que falou, estavam discutindo justamente Pernambucano, isso. né? O Juninho Pernambucano. E o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni, isso. E eles estavam falando que, assim, pior do que não comprar jogador é uma má compra. Que seriam essas compras, Adriano, o Pato no São Paulo, que você tem um investimento alto, depois um custo de manutenção enorme, e o jogador não responde em campo aquele investimento. A própria contratação do Elias essa semana pelo Corinthians é uma contratação que, de repente, se o Elias não render, claro que tem tudo para render, porque estava jogando uma bola redondinha até o ano passado com o Flamengo, mas se de repente o cara não rende... já é um prejuízo considerável já, né? Sim. E só para finalizar esse assunto do Grêmio, dá para fazer uma comparação, guardada as devidas proporções, ao Borussia Dortmund da Alemanha, que eu acho que, não lembro se era 2007, 2008, estava perto de falir. Aí chegou o Jürgen Klopp depois de um tempo lá e começou a fazer a política de contratações baratas e pontuais, que depois valorizavam e eram vendidas. O Grêmio também estava com um rombo imenso no orçamento deles. E com isso, com essas vendas, ele já está conseguindo recuperar muito bem esse rombo. E eu acho que daqui para frente, se manter isso, tem tudo para
começar a ficar bem maior, tipo, recuperar o brilho dos tempos áureos do Grêmio. Virar potência, até porque Você faz tempo que o acredita que Grêmio não ganha um título de expressão já tem um tempo. Né? Guilherme, você acredita que essa fórmula que o Heitor falou, descreveu, cabe ao nosso Noroeste? Nosso Noroeste, falar de futebol é fácil, difícil é falar das coisas do Noroeste, né? É um universo paralelo ali. Bom, vou colocar meus destaques também aqui, até pela nosso horário, tá passando voando, né? Quando o assunto desenvolve, a coisa passa rápido. Queria falar sobre o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Não sei se vocês colecionam o álbum da Copa, que já há algumas edições feito e comercializado pela Panini, né? Mas eu achei de uma pobreza tão grande o álbum desse ano, que não traz nem os detalhes do atleta, né? A idade, o clube pelo qual ele atua, enfim, as informações nesse álbum, uma coisa... Eu particularmente não gostei do álbum da Copa do Mundo. Acho que é um evento de grande porte, que acontece de 4 em 4 anos, deveria ter sido muito mais caprichado. Alguém chegou a ter o contato com o álbum da Copa nessa semana? Ainda não. Não estão perdendo a minha nada, tarefa, viu, Carlão? depois aqui da gravação, é comprar 10 pacotinhos de figurinha para os meus meninos. Então. Tá certo. E no caso... Talvez eu não vá comprar, então, depois disso. Não, mas A ligação do Carlão é unicamente financeira. Ele financia o álbum dos filhos. Teve contato com o Não, álbum? não tive ainda esse ano. Faz um tempinho já que eu não tenho contato. Eu Tive também. quando era moleque. E apesar de gostar muito de esporte, de futebol em particular, e minha namorada detestar, ela coleciona as figurinhas do álbum da Copa. Eu também não tenho interesse nenhum. Chegou até já ou ainda não? O álbum Chegou, da Copa? chegou antes dos grandes Rio centros ainda. Eu até comprei, inclusive comprei o álbum, mas está parado lá, eu tô sem verba atualmente. Mas até o final do ano eu completo. Mas o que vem chamando a atenção nesse álbum da Copa é a presença de figurinhas com publicidade, né? Também outro assunto, né? Polêmico. Muita gente não gostou. Inclusive, estão falando que se você se sentir prejudicado com essas figurinhas fazendo propaganda, você pode guardá-las, enviar para a Panini, e a Panini vai te devolver novas figurinhas que não sejam da propaganda, né? Então, acho que foi algo negativo ter a presença de figurinhas, porque elas são as que mais saem nos pacotinhos, e eu acho que é um absurdo ter uma figurinha fazendo propaganda, né? O Heitor, comprar propaganda? Exatamente. O Heitor vai ser o último, tá guardando ali. Eu tô sentindo que o Heitor já tá com o álbum completo já. Tem um contato com o álbum da Copa, Heitor ainda não. Eu colecionava álbum de figurinhas de futebol quando era muito mais novo, uns 10 anos atrás. Só que eu sempre começava a colecionar, mas depois no meio eu perdi o foco e estava muito dinheiro. Eu falava, não vai dar certo, deixa quieto. Só que esse negócio da propaganda, o pacote de figurinhas já custa R$1. Vem 4 figurinhas no pacote, 5 figurinhas no pacote. E a maioria delas, boa parte delas que vem a propaganda, você está pagando mais ou menos, no mínimo, quando vem uma figurinha de propaganda, você está pagando 20 centavos, não para receber um produto que você quer, você está pagando 20 centavos para receber uma propaganda. Isso aí é absurdo. Eu só quero falar que entre gastar R$10 para comprar um pacotinho de figurinha da Copa e gastar R$10 para ver o 15 de Jaú, eu prefiro muito mais ver o 15 de Jaú. Né? Tá certo, concordo. Só para encerrar aí, o Paulo Pepa, que está prestando atenção na resenha, positivo ou negativo? Gosta do álbum da Copa ou não? O Paulo Pepa estava torcendo por Burkina Faso, ele não só classificou tem... para a Copa, a seleção de Burkina Faso, então não vai colecionar também as figurinhas. O último álbum dele é do Santos campeão de 65. Tá certo. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. No dia 1º de abril de 1964, os militares depõem o presidente eleito democraticamente, João Goulart, e instituem uma ditadura que durou 21 anos. Na década de 60, o Brasil vivia grande instabilidade política e uma polarização ideológica.
as camadas mais populares reivindicavam melhores condições sociais por meio de constantes greves e manifestações. Atento às demandas desses grupos, João Goulart prometia reformas de base que englobam a agricultura, a economia e a educação. Os setores conservadores temiam que o país pudesse sofrer um suposto golpe comunista. Como resposta, eles reagiram às mobilizações sociais e, através dos militares, articularam um golpe. Com o apoio da classe média, de grandes empresários, da Igreja Católica e até mesmo dos Estados Unidos da América, o golpe se concretiza. Anos de chumbo, luta e dor. A ditadura suprimia direitos e calava qualquer voz que se opunha ao regime. Mais que isso, os militares interferiram em diversos setores e instituições sociais para o controle do país. O futebol brasileiro não escapou dessa influência, como explica o jornalista dos canais ESPN, José Trajano. O esporte brasileiro, como tudo, teve o dedo dos militares. O presidente da CBF foi o almirante Heleno Nunes. O chefe da delegação em 70 foi o brigadeiro Jerônimo Bastos. Havia militar para tudo quanto é lado, comandando o esporte brasileiro. Quer dizer, nós temos que lembrar que nós estamos numa ditadura. Os militares mandavam, né? Trocava de general para marechal e tal, não havia eleição. Os militares mandavam em tudo quanto é lugar. E o esporte não ficou de fora. Então, havia até naquela época, quando houve um pouquinho de abertura, que nós tínhamos só 2 partidos políticos, Arena e MDB, havia até um slogan, onde a Arena vai mal, um time no Nacional. Então, naquela época, se construiu vários estádios, Brasil afora, se colocava muitos times no campeonato nacional para tentar agradar presidentes de clubes, a puxar saco das populações. E aí criaram vários elefantes brancos, como esses alguns que vão sair sendo construídos agora na Copa. O jornalista do site Trivela, Leandro Stein, aponta que o futebol é um reflexo da sociedade. Ele analisa que o uso desse esporte pela política é comum, até mesmo em uma democracia. Falar de política e futebol é uma coisa sempre pertinente até para poder entender um pouco da história, um pouco da sociedade, né? Porque o futebol não deixa de ser um reflexo de tudo que acontece na sociedade. Muitas vezes é um mecanismo usado ou para transgredir o sistema ou para asseverar o sistema, né, por ditadores, ou mesmo na democracia, né? Quantas vezes a gente não vê o uso político do futebol por presidentes que são democratas, que vivem em um país livre, mas que mesmo assim se aproveitam da situação do futebol para, de certa forma, legitimar o próprio poder, né? Em 1971, o Campeonato Brasileiro é criado para atender a demanda de integração nacional. O jornalista Leandro Stein aponta que a competição absorveu muitos times, principalmente a partir de 1974. A criação do Campeonato Brasileiro entra dentro de um projeto de integração nacional e com isso também, de certa forma, no processo do milagre econômico brasileiro, para fomentar a loteria esportiva que tinha sido criada, para alimentar um pouco o consumismo estabelecido no Brasil. E a partir da sua criação, o Campeonato Brasileiro vai absorvendo times, principalmente depois de 74, que a Arena, né, que era o partido governista, da ditadura, ele sofre uma dura derrota nas eleições de 74, especialmente no Senado, né, em que o MDB, que era o partido da oposição, conquistou 16 das 22 cadeiras do Senado. Então há um plano para a ditadura retomar o espaço a partir desse ano, e o futebol acaba sendo um desses meios, né? E o Campeonato Brasileiro vira uma grande ferramenta política, né? Com times acrescentados apenas para satisfazer a aliança. É a famosa frase: onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. Leandro Stein reforça ainda que a inclusão de times no Campeonato Nacional por favores políticos era mais forte longe dos grandes centros do país. Nos grandes centros não havia tanto essa relação de favores, né? Porque havia uma classificação um pouco mais racional. Mas em relação
as outras regiões, principalmente Norte, Nordeste e Centro-Oeste, esse clientelismo era escancarado. Não havia muito critério para a inclusão dos times, não. Era pura relação política mesmo. Além da inclusão de clubes no Brasileiro, Leandro Stein explica que a construção de estádios em locais estratégicos fazia parte do jogo político do regime. Outro mecanismo bastante usado nesse processo é a construção de estádios em rincões do Brasil, né? Principalmente no interior dos estados economicamente mais fortes, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e também muitas capitais e cidades importantes do Nordeste, né? Para o governo estabelecer essa relação, falar, o governo está fazendo alguma coisa aqui com gigantes de concreto que eram os estádios, né? Enormes, a maioria deles para mais de 30 mil espectadores. E era uma forma de legitimar esse poder. Então, a partir do Campeonato Brasileiro e da construção de estádios, a ditadura fazia sua política nacional através do futebol. Os campeonatos nacionais foram muito importantes como propaganda do governo militar, mas nada se compara à força de uma seleção nacional. O Brasil era o atual bicampeão mundial no momento em que se instalou a ditadura, com títulos conquistados em 1958 e 1962. Sabendo da influência do selecionado brasileiro, o governo passa a organizar jogos em cidades estratégicas. Para dar conta dessa demanda desgastante de amistosos, são convocadas 4 seleções e mais de 40 jogadores para a preparação da Copa de 66. E o resultado não poderia ser outro. O Brasil fez uma das piores campanhas de sua história. Visando um resultado diferente para a Copa de 1970, a preparação física foi um dos trunfos da seleção, diferentemente da Copa anterior. Com muitos militares na comissão técnica, o Brasil era comandado por João Saldanha, até poucos meses da Copa do Mundo. Sua ligação com o Partido Comunista e seus ideais de esquerda, além de seu jeito explosivo e provocador, fez com que ele fosse substituído pelo técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. O jornalista José Trajano explica que Zagallo era um dos poucos civis em uma comissão técnica composta por muitos militares. Agora, o que tinha na seleção era muito militar. Apesar do Zagallo não ser um militar, não ser... O Zagallo é um conservador, mas não é que fosse um tremendo reacionário e amigo dos militares. Ele foi amigo daqueles militares que estavam na seleção, que eram caras ligados ao esporte, como o capitão Cláudio Coutinho, como Carlesso, Camerino, que eram pessoas da Escola da Educação Física do Exército que lideraram a preparação física da seleção brasileira. Quem teve também muito contato com esses militares, parecia que eu achava até que ele era militar, mas nunca foi, era o Parreira, porque o Parreira fazia parte desse grupo da preparação física da seleção brasileira. O historiador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gerson Fraga, explica o motivo de tantos militares na comissão técnica do time nacional. A política de militarizar completamente a preparação da seleção e a própria organização da seleção no México. Toda a equipe que coordena a seleção, que acompanha a seleção, é formada basicamente por militares, tem poucos civis. É uma seleção militarizada, porque é uma sociedade militarizada e quer se vender a ideia de que esse modelo de sociedade é um modelo vencedor. E claro, enquanto projeto de propaganda naquele momento, né, a receita acabou dando certo. Depois do sucesso com a vitória da Copa de 70, o Brasil tenta novas conquistas em 74 e 78, mas sem sucesso. Logo após, já com o declínio do chamado milagre econômico, o Brasil inicia o processo de redemocratização do país e o futebol novamente não fica de fora. Nesta etapa, o Esporte Clube Corinthians Paulista ganha destaque. Em um movimento liderado pelo dirigente Adilson Monteiro e pelos jogadores Sócrates, Casagrande e Vladimir, realizam o que seria chamado de democracia corintiana. Toda e qualquer decisão do clube, desde uma concentração pré-jogo até uma contratação, seria decidido democraticamente por todos do clube. Além disso, traziam mensagens políticas no uniforme como dia 15, vote, e ganhando ou perdendo, mas sempre com democracia. O jornalista José Trajano explica a importância do movimento e analisa sua influência até os dias atuais.
Teve repercussões que tem até agora. Até o movimento do bom senso, eu acho que é um reflexo do que foi a democracia corintiana. O Paulo André conversou muito com Sócrates antes do Sócrates morrer. Foi uma coisa que teve repercussão, sim. Foi uma coisa que não ficou restrita ao Corinthians, não. É claro que era um movimento de um clube, não era um movimento nacional dos jogadores como tenta ser o bom senso. Mas foi importante, agitou, mobilizou, sim. A democracia corintiana durou até 1983, nos anos finais do regime, que acabou oficialmente em 1985. Em 1988, o país vota uma nova Constituição e 2 anos depois, com a eleição de Fernando Collor de Mello por voto direto, inicia-se oficialmente um novo período democrático. Mas após 29 anos do fim desse período, ainda há elementos da ditadura no esporte, como explica José Trajano. Tem, o Marinho, presidente ainda da CBF, é um homem que apoiou a ditadura, era um homem ligado aos militares, fazia discursos na Assembleia Legislativa apoiando o torturador Sérgio Fleury. Então, tem. O mandatário maior do esporte no futebol brasileiro é um homem profundamente ligado aos militares daquela época. Muito bem, no Observatório do Esporte, chegando já na reta final do programa, queria chamar aqui o Vinícius Martins para participar também da nossa roda de bate-papo e para falar um pouquinho aí do futebol brasileiro nos tempos da ditadura militar. Um abraço para você, Vinícius. Abraço, Guilherme, abraço, amigos da mesa, abraço, ouvinte. A matéria dessa semana sobre ditadura militar, ela vem para embalar esse mês de abril que descomemora os 50 anos do golpe militar brasileiro, um período muito importante do Brasil e ao mesmo tempo muito difícil para a democracia brasileira, para a sociedade brasileira no geral. No nosso caso, é impossível não fazer essa relação com o esporte, sobretudo com o futebol, um esporte muito importante para a nossa sociedade brasileira. A gente abordou temas como o uso dos campeonatos nacionais, que chegaram a ter mais de 70 times na década de 70, a questão dos estádios que foram construídos também na década de 70 amplamente. Durante o milagre econômico, na década de 70, o Brasil ele cresceu muito economicamente e fez muitas obras de infraestrutura. E é importante entender que os estádios faziam parte dessas obras. Você tem estádios em diversos pontos, diversos estados importantes do país que cresceram justamente naquele período e eu diria que hoje são elefantes brancos também, né? Outro ponto importante sobre a ditadura militar é a questão da retomada da democracia. O futebol ele teve um papel importante através do Corinthians, né? Com a democracia corintiana, com Sócrates, Casagrande, Vladimir, e como bem falou o Trajano, serviu de base pro Bom Senso Futebol Clube, que hoje se propõe a rediscutir algo tão importante para o nosso futebol, que nunca se mobilizou, que nunca lutou por uma melhoria efetiva dentro das 4 linhas. Então, eu acredito que, mais do que isso, o tema ditadura militar ele é importante porque através dele é possível compreender muitos aspectos, não só do futebol, mas da vida brasileira no geral. Para fechar, a semana que vem a gente vai continuar debatendo esse tema, só que dessa vez a gente vai trazer histórias de jogadores que viveram um período e que tiveram influência direta do regime nas suas vidas e nas suas carreiras. Você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp, tudo junto, hein? .blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim, agradecendo a sua companhia. Locução minha, Guilherme Dias. Comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano, Thiago Pavini, Heitor Facini e Vinícius Martins. Equipe de reportagem, Fernando Martins, Vinícius Martins, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Voltamos no próximo sábado com mais informações esportivas, porque no Observatório do Esporte, você sabe, a informação vai além das 4 linhas. Um abraço e até a próxima.
A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.